No final da década de 60, pela primeira vez na história, um monarca inglês pisou no Brasil. A famosa Rainha Elizabeth II, rainha da Inglaterra e do Reino Unido, visitou o Brasil e se surpreendeu com os brasileiros. É sobre esse marco histórico que irei falar nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe de Deus. E esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. E eu não posso começar esse vídeo sem antes agradecer o World of Warships, que mais uma vez está apoiando e patrocinando o canal. É muito bom saber que tem empresas que patrocinam e apoiam canais como o Vamos Falar de História, que traz conteúdo educacional e conteúdo sobre a história do nosso país. O World of Warships conquistou milhões de pessoas ao apresentar ao mundo um dos mais incríveis jogos de batalha naval, onde você pode comandar os mais épicos navios de guerra que marcaram a história. Seja capitão dos mais diversos cruzadores encouraçados contra torpedeiros e porta-aviões. Faça upgrades de seus navios preferidos. Elabore as melhores estratégias para vencer seus rivais e junte-se aos seus amigos pelo modo online para criar a mais poderosa frota naval. E se você, assim como eu, gosta de jogar com algo inspirado no Brasil, saiba que o nosso país está muito bem representado no World of Warships. Agora você pode jogar com dois navios de guerra totalmente brasileiros: o navio de guerra Almirante Abreu e o navio de guerra Juruá. Mostre aos rivais que um filho do Brasil não foge à luta. E sabe qual é a melhor parte? O jogo é totalmente gratuito e você pode baixar agora mesmo para jogar no seu computador ou notebook, clicando no primeiro link disponível na descrição desse vídeo. E para você que é inscrito do canal Vamos Falar de História, tem mais uma coisa muito bacana. Assim que você baixar o jogo pelo link disponível aqui embaixo na descrição, além de você estar ajudando muito o canal e todo o meu trabalho que desenvolvo para vocês aqui no YouTube, quando você for criar a sua conta, você vai usar o código promocional ESTRONDO e logo de cara você vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com a camuflagem permanente da Ordem e Progresso, 20 camuflagens do Brasil para você customizar os seus outros navios de guerra preferidos, vai ganhar também 3 dias de conta prêmio, 500 dobrões e 1 milhão de créditos para você usar do jeitinho que você quiser. Ótimo, não é mesmo? Então, o que você está esperando mesmo para se tornar o mais novo rei dos mares do World of Warships? Os momentos mais expressivos das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra datam no início do século XIX. Em 1825, os ingleses intermediaram um acordo entre brasileiros e portugueses visando a concretização da independência do Brasil. No dia 29 de agosto de 1825, foi assinado o Tratado de Paz e Aliança que oficializou o reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal. Em seguida, todo o resto da Europa seguiram os mesmos passos dos portugueses. Durante o Segundo Reinado, as relações entre os dois países foram marcados por episódios desgastantes. Um dos mais famosos foi a questão Christie, que resultou no rompimento oficial das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra em 1863. O então imperador brasileiro Dom Pedro II não se intimidou frente à poderosa Inglaterra. Já no século XX, um dos eventos mais marcantes envolvendo as relações diplomáticas entre Brasil e Reino Unido foi a Guerra das Malvinas. O governo brasileiro proibiu pousos e sobrevoos de aeronaves britânicas no território brasileiro. No dia 3 de junho de 1982, um bombardeiro britânico acabou invadindo o espaço aéreo brasileiro e isso quase resultou em tragédia. Mas a história da relação diplomática entre Brasil, Inglaterra e todo o Reino Unido não é marcada somente por momentos tensos.
Foi na década de 60 que brasileiros e ingleses protagonizaram um marco histórico. Os anos 60 foram marcados por acontecimentos impactantes tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional. No Brasil, o nosso governo passava por um período de transição que resultou no início do governo militar. Um período marcado por momentos prósperos como o milagre econômico brasileiro e momentos sombrios como os anos de chumbo. Foi nesse período de acontecimentos marcantes da década de 1960 que a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, pisou pela primeira vez na história em solo brasileiro. Esse dia foi um marco histórico, foi considerado um dos acontecimentos mais marcantes da década de 1960, pois era a primeira vez que um monarca inglês pisava no território sul-americano. A viagem dos monarcas ingleses rumo à América do Sul fazia parte de um programa de integração econômica com países sul-americanos. No dia 1º de novembro de 1968, a rainha da Inglaterra, a bordo de uma aeronave da Real Força Aérea, desembarcou no aeroporto em Guararapes, no Recife. O príncipe Felipe chegou um pouco atrasado, pois estava acompanhando os Jogos Olímpicos no México. Começava assim a visita histórica de 10 dias aqui no Brasil da Rainha Elizabeth. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos principais momentos dessa visita histórica e vou falar sobre qual foi a impressão da Rainha da Inglaterra em relação ao Brasil e aos brasileiros. O jornal Diário de Pernambuco estampava a manchete: gestos e sorrisos que conquistaram o povo recifense. Após desembarcar no aeroporto de Guararapes, a rainha Elizabeth participou de um cortejo pelas ruas da cidade de Recife, rumo ao Palácio do Campo das Princesas. Há quem diga que o cortejo reuniu cerca de 200 mil brasileiros nas ruas. O então governador Nilo Coelho e outras grandes personalidades da época, como Gilberto Freire, fizeram uma grande recepção aos membros da família real inglesa. No dia 3 de novembro de 1968, a rainha Elizabeth fez questão de visitar a cidade de Salvador, onde participou de um grande desfile com o então governador da Bahia, Luiz Viana Filho. Centenas de milhares de baianos acompanharam o desfile da soberana inglesa. A rainha ainda visitou o Mercado Modelo, onde foi presenteada pelo então prefeito da cidade de Salvador, Antônio Carlos Magalhães, e em seguida visitou o Clube Inglês no Campo Grande e compareceu a uma solenidade com convidados ilustres no Palácio da Aclamação. Antes de partir para a próxima cidade brasileira, a rainha da Inglaterra visitou a histórica igreja de São Francisco e o Museu de Arte Sacra. No dia 5 de novembro de 1968, a rainha Elizabeth, o príncipe Philip e toda a comitiva da realeza britânica desembarcaram lá no aeroporto militar de Brasília, onde foram recebidos com honrarias militares. Cerca de 1.500 militares do Exército, da Aeronáutica e da Polícia Militar do Distrito Federal participaram de toda a operação de segurança da realeza britânica. No Palácio da Alvorada, a rainha Elizabeth foi recebida pelo então presidente da República, Arthur da Costa e Silva, pela primeira-dama do Brasil e pelas demais autoridades. Em seguida, a rainha participou de uma sessão solene no Supremo Tribunal Federal e visitou o Congresso Nacional, onde realizou um discurso aos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O quinto dia de visitas ao Brasil se encerrou com um banquete no Palácio Itamaraty, que reuniu diversas personalidades da época.
No dia seguinte, 6 de novembro, ainda em Brasília, a rainha visitou uma escola de jardim de infância na Superquadra 308 e compareceu à Catedral Metropolitana, onde foi recebida pelo arcebispo de Brasília, Dom José Newton de Almeida Batista. Na torre de televisão de Brasília, a rainha foi recebida pelo então prefeito da cidade, Vadiogo Midi, e concluiu sua passagem pela capital brasileira visitando uma embaixada do Reino Unido. No dia 6 de novembro de 1968, a Rainha Elizabeth e toda a comitiva da realeza britânica desembarcaram em São Paulo, onde foram todos recebidos pelo então governador Abreu Sodré. Na capital paulista, Elizabeth II participou da inauguração do Museu de Arte de São Paulo, que atualmente é considerada a maior instituição de artes plásticas do Brasil. Nesse museu existe uma obra chamada Sala Azul de Trent Park, que foi pintada pelo próprio Winston Churchill. A rainha da Inglaterra reuniu milhares de brasileiros ao visitar o monumento ao centenário da independência do Brasil, no bairro do Ipiranga, onde na época se encontrava sepultada a Imperatriz Leopoldina, na cripta imperial. Dizem que na época muitas pessoas foram dispensadas do trabalho para prestigiar aquele momento histórico. O 7º dia de visita se encerrou com um grande banquete oferecido pelo governador no Palácio dos Bandeirantes, que contou com a presença de diversos artistas brasileiros, como Wilson Simonal e Jair Rodrigues. No dia 8 de novembro de 1968, a rainha Elizabeth, acompanhada de toda a sua comitiva, passou algumas horas na cidade paulista de Campinas, onde participou de um passeio a cavalo pela estância da Santa Eudóxia e também visitou um clube de jockey. Mas as coisas já estavam corridas, o cronograma era bem apertado e no dia 8 ainda, lá pelas 4 horas da tarde, a rainha da Inglaterra já desembarcava na Cidade Maravilhosa, a sua última parada na visita ao Brasil. No Rio de Janeiro, o príncipe Philip fez questão de visitar o estaleiro de Mauá, que pertenceu ao Barão de Mauá, um dos maiores empreendedores e visionários do Brasil. No dia 9 de novembro, em um sábado, a rainha Elizabeth participou de uma grande cerimônia na Ponte do Cujô, dando início simbólico das obras da Ponte Rio-Niterói. Essa cerimônia foi destaque nos principais jornais do país. Outro momento marcante e emocionante foi quando a rainha da Inglaterra compareceu ao Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, onde foi respeitado minutos de silêncio e colocado uma coroa de rosas. No domingo, no último dia de visitas, Elizabeth II compareceu ao estádio Maracanã, onde acompanhou uma partida de futebol entre Santos de Pelé e Botafogo. Eu sei que muitos de vocês acham que o Brasil era muito mal visto lá fora, ou ainda é, mas a rainha Elizabeth se surpreendeu com os brasileiros. Na verdade, toda a comitiva da realeza britânica se renderam aos calorosos brasileiros. A rainha da Inglaterra, que nunca havia pisado em solo brasileiro e muito menos em solo sul-americano, declarou que o povo brasileiro era um povo amável, respeitoso e receptível, algo que ela realmente não esperava. Ela se surpreendeu com os brasileiros. Espero que vocês tenham gostado dessa história, fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais!